louvar a Deus por alguns irmãos que eu estou vendo agora pela primeira vez aqui, que já estão entrando no propósito, né, irmãos? Na campanha aqui em João, né? Nós fizemos e estamos aí. Graças a Deus. Deus já tem falado ao nosso coração, já tem usado as irmãs, os irmãos que estão lendo a palavra de Deus. Eu quero ler aqui rapidamente, amados irmãos, pegar alguns exemplos que Deus tocou no meu coração, tá? Meditando na palavra do Senhor. A gente, como se diz, Deus ele sempre vai nos alertar dos seus movimentos, né? Eu já estava meio que já preparado que ia ser hoje, pastor. Cadê o apóstolo? Ah, tá lá. Deus ele vai tocando no coração, em nome do Senhor Jesus, estava programado eu para a próxima, né? Exato. Mas aí Deus já vai, que Deus não pega ninguém de surpresa, né, irmãos? Deus não, né? Ele vai estar tocando nossos corações, nos dando direção, nos mostrando o caminho, nos mostrando a palavra, como já foi falado aqui pela irmã. Então Deus é maravilhoso, né, irmãos? A gente nunca se perde com Deus. A gente nunca deixa de se encontrar quando nós estamos com Deus. Então, e aqui em Hebreus, amada igreja do Senhor, capítulo 11. Aleluias. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar sobre fé. Glória. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para esse Jesus aqui que foi falado, esse Salvador, esse Deus maravilhoso, o Emmanuel. Quando olhamos para a palavra de Deus, Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele faz somente aquilo que o homem não quer fazer. Ele foi aonde estavam os doentes, ele foi aonde estavam os improváveis, ele buscou aqueles que não mereciam, ele estava em situações que não tinha solução. Então, quando ele chega ali em Samaria, a possibilidade de alguns judeus andar por ali era impossível. Nenhum judeu passava por ali. Então, se o Cristo, o Deus, se Jesus, com a sua infinita misericórdia e bondade, não tivesse desviado este caminho, esta rota, quebrado este preconceito, quebrado este protocolo, essa ignorância humana, ali em Samaria, aquela mulher não teria recebido a grande salvação. Então, amados irmãos, às vezes nós chegamos neste culto, nesta terça-feira, pensando, será que Deus vai fazer? Será que ainda Deus pode fazer? Mas aí é um Jesus que nós acabamos de falar, mencionar. É um Jesus, irmãos, que chega em situações, em cenário, é para mudar, é para fazer, é para curar, é para salvar. Como já foi dito aqui pela irmã, para libertar. Jesus, ele trabalha, ele faz naquela situação que para o mundo não tem solução. Glória a Deus. Quantos atestados de óbito Jesus já rasgou? Quantas cenários de morte, de destruição Jesus já tirou de famílias? Quantas almas a palavra de Deus já salvou? Quantas pessoas já foram usadas, como já foi dito aqui, através do seu exemplo de fala, de conduta, de postura, que Jesus já salvou. Então esse Deus, esse Senhor da nossa vida, ele trabalha, irmãos, ele faz nas coisas improváveis. No seu milagre, no seu sonho, que para muitos, para o mundo, não tem jeito, não tem solução, não tem como. Aí que esse nosso Deus, ele entra e ele faz. Mas para que tudo isso aconteça, amada igreja, tem um segredo, tem um preço, tem uma caminhada. E essa caminhada nós vamos ler aqui em alguns versículos em Hebreus, capítulo 11. 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. 2. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, por Deus o transladaram, visto como antes sua transladação alcançou o testemunho
que agradara a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar no Senhor Jesus, que eu vou estar lendo aqui no Senhor Jesus. Na medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo o que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? Aleluia. Sobre fé. Quando olhamos para esses exemplos que a carta aos Hebreus vai dizer à igreja que estava aos Hebreus, amados irmãos, vamos ver que vai ser citado alguns exemplos de grandes milagres. Mas sabemos que com grandes milagres tem grandes lutas, grandes batalhas. Talvez, amada igreja do Senhor, como eu disse, é tão maravilhoso esse nosso Deus, porque Ele chega na hora certa e no momento certo. Mas antes, amados irmãos, temos que pagar o preço. Para que esta mulher desfrutou da boa água, da fonte da água viva, ela precisou o quê? Ouvir a palavra de Deus. Depois ela se confessou a Deus. Depois ela se arrependeu diante de Deus. E depois ela recebeu a palavra e ela teve fé. Sem fé, irmãos, eu não consigo chegar nesta varanda, na casa do apóstolo, da bispa, e dizer que o meu Jesus salva, cura, transforma e de graça, pela graça, Ele leva para os céus. Glória a Deus. Sem fé, irmãos, nós não conseguimos nos reunir aqui num só pensamento, num só espírito. Porque quando eu olho para os irmãos, e se eu tivesse a oportunidade de perguntar, quem aqui está vivendo um cenário difícil? Quem aqui está vivendo situação, uma prova? Quem aqui não entra aqui pedindo todos os dias, Senhor, fala comigo, visita a minha casa, visita os meus sonhos. Quem aqui todos os dias não pede um milagre, não pede uma cura, não pede um mover do Senhor? Mas, amados irmãos, para nós entendermos, assim como os exemplos de fé no Hebreus, no capítulo 11, quando vai dizer aqui, nós pela fé habitou na terra da promessa. O Abraão, aqui o 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aleluia, meu Deus. Verdade. Um dos exemplos vai dizer, Abraão ouve uma voz. E quando nós olhamos para o Abraão, antes dele ouvir a voz, ele tinha uma vida. Ele tinha uma vida. Ele tinha uma morada. Ele tinha uma terra. Mas ele tinha uns planos. Mas sabemos que os planos nossos é totalmente diferente de Deus. É verdade. Então quando Abraão estava ali, amados irmãos, ouviu o chamado, obedeceu. E aqui vai dizer, e ele andou. E nesta caminhada, amados irmãos, é o que eu digo para você nesta noite. É o que talvez você está vivendo. É o que talvez eu possa estar vivendo. Quantos de nós aqui não temos uma chamada? Não abraçamos a esperança de uma promessa? Porque a promessa é que nos move. A promessa maior, primeiramente, é a da salvação. E temos uma promessa que herdaremos uma coroa. E estamos agarrados nessa promessa. Mas também temos a promessa que recebemos, que vamos desfrutar dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do melhor daqui que Deus pode dar-nos nessa terra. Amada igreja do Senhor, mas no capítulo 11 de Hebreus, esses homens, mulheres, que receberam grandes milagres, que deram volta sobre o muro de Jericó e caiu, que alcançaram a terra prometida, que foram libertos lá do Egito, saíram, como foi dito aqui pela irmã, da escravidão. E Deus o fez povo, fez um nome, colocou uma promessa sobre eles, alcançaram coisas extraordinárias. Teve um preço a ser pagado, teve uma caminhada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, amados irmãos, se verdadeiramente muitos ouvissem e entendessem o quão poderosa é esta palavra e o que é a palavra de Deus, este lugar, a casa dos pastores aqui, ficaria pequeno. Tantas pessoas, irmãos, amada igreja do Senhor, que já desistiram, já desacreditaram, porque talvez a luta, o obstáculo, amada igreja do Senhor, se nós pararmos para pensar, pense um pouquinho comigo, todas as coisas deste mundo, ela vai contra a vontade de Deus na nossa vida.